Ah, não. Sejam muito bem-vindas, vocês, empreendedoras, que chegaram aqui nesse podcast. Podcast não, o AmiCast, o podcast da empreendedora. Aqui você ganha palco e voz. Eu sempre falo que aqui nessa mesa nós falamos sobre família. Primeiro, Deus, família e negócio. É muito importante você, empreendedora, entender com quem você está conversando, em qual ambiente você está. Aqui é um ambiente fértil, aonde nós aprendemos e evoluímos a cada dia mais. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido e também polêmico, que é o TDAH. Como que ele pode impactar na vida da empreendedora, na parte da produtividade? Tem muitas pessoas que têm, mas não sabem, porque exige um diagnóstico. Tem um teste que a nossa convidada vai falar para vocês. E antes de começarmos, eu quero orar junto com vocês, porque Deus, ele é a base de tudo, principalmente aqui na AME, nesse podcast, na minha vida. Sem Ele, nada podemos fazer. E eu quero ler uma parte do livro que diz o seguinte, que nós estamos trabalhando esse ano, o tema é Tempo de Florescer. E aqui fala muito sobre o tempo. Muitas vezes nós ficamos ansiosas, querendo que as coisas aconteçam rápido demais. Mas vou falar para você, existe um processo. Tá? Existe um tempo para cada coisa. Aqui diz o seguinte: você pode não ver nada, porém algo está acontecendo. Durante a espera, o inimigo tentará convencer você de que nada tem mudado. Ele sugerirá que você desista, que recue, que pare de crer. É nesse momento que há uma escolha a fazer. Render-se à dúvida e à desistência ou caminhar em fé, confiando que Deus está movendo as peças invisíveis do quebra-cabeça da sua vida. Tem um versículo que diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, empreendedora, coloque o pé, que Deus vai colocar o chão. É confiança total. Eu exerço isso na minha vida. E Deus, ele vem direcionando da melhor forma. Tem momentos que eu não estou vendo nada acontecer, mas eu prefiro ter a minha fé de que Deus, ele está agindo. Então, tenha essa certeza. Continue trabalhando, tá, empreendedora? Que nós não podemos parar, que o resultado virá. Confie e continue. E vamos orar para começar esse podcast. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por mais um dia, por mais essa oportunidade. Dizer obrigada, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem permitido, Deus. Pai, eu coloco a vida de cada empreendedora que vai assistir esse conteúdo, que elas possam ter o entendimento, Senhor Deus. E que essa empreendedora possa crescer a cada dia mais e que ela venha entender que o Senhor não perdeu o controle da vida dela, Deus. Toma a vida da Melissa, que está aqui em tuas mãos também. Abençoe esse podcast, Senhor Deus, que seja tudo feito conforme a tua vontade na nossa vida, Deus. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Muito obrigada. E agora, é claro que eu vou apresentar a nossa entrevistada de hoje com esse tema tão polêmico e tão necessário. Eu estou aqui com a Melissa Soares. A Melissa, que é psicóloga. Deixa eu ler aqui, gente, que ela mandou aqui para mim. Me chamo Melissa Soares, psicóloga e pós-graduada em neuropsicologia. Trabalho na área há mais de 4 anos e tem um versículo que ela gosta muito que diz assim: em seu coração, o homem pode planejar o seu caminho,
mas o Senhor determina os seus passos. Muitas vezes nós planejamos, não é isso, Melissa? Fazemos vários planos, mas tem hora que Deus muda. A gente tem que estar disposto para essas mudanças, né? E não é fácil. Não é fácil. Você ser direcionado por Deus, Melissa. É uma vida de renúncia, de abrir mão, de entregar o controle, que quando a gente é muito ansioso, né, é difícil entregar esse controle. Exatamente. Mas é a fé, é o que você falou. Exatamente. E aqui diz assim, esse versículo determina o que eu estou vivendo hoje. Posso falar um pouquinho sobre isso? Pode, eu já quero que você se apresente, quem é a Melissa, e pode entrar nesse tema aí, Melissa. Olá, empreendedoras, empreendedores também que podem estar nos acompanhando. Como ela disse, eu sou a Melissa Soares, sou psicóloga, sou neuropsicóloga e trabalho há muito tempo dentro dessa área. E assim, a neuropsicologia mudou a minha vida e a vida da minha família também. E o que eu falo sobre esse versículo que eu estou vivendo hoje é porque a gente planeja coisas. E aí vou entrar até um pouquinho como eu conheci a AME, tá, gente? A gente planeja coisas, a gente sonha coisas, e eu estava fazendo isso, né? Até mesmo por iniciativa própria, indo ali com as minhas mãos, tentando parcerias, tentando outras opções em relação à clínica. E aí não deram certo. E aí é muito fácil a gente receber o sim do Senhor, mas lidar com o não do Senhor é muito difícil. E nesse processo, simplesmente apareceu a Bruna com uma resposta que eu senti assim, gente, é isso aqui, ó. E até trazendo aqui, abrindo um pouquinho para o nosso treinamento desse mês, Sim. que é Arrumando a Casa, Arrumando, né? A casa. Foi algo que eu percebi da resposta do Senhor para mim. Eu queria um monte de coisa, mas será que eu estava preparada para receber essas coisas? Será que estava arrumada a minha casa? É verdade. Para eu receber? Então, eu falei assim, Senhor, não é o que eu estava planejando. E a Bruna falou assim, já conversei com outras psicólogas e não senti uma confirmação aqui do Senhor que seriam elas. Aí eu falei assim, Senhor, será que vai ser eu nesse momento que tá assim minha vida de cabeça para baixo, passando por uma situação tão difícil? Isso foi no último treinamento, no encontro de gigantes, não foi isso, Melissa? E vou te falar que ali, e foi na última hora que eu decidi que ela seria a nossa palestrante, porque eu fiquei assim, Melissa, falei, Senhor, quem vai ser? Porque eu gosto de sentir essa confirmação, Melissa. Continua. E foi tão, assim, eu falei, eu vou. Aí só que eu respondi para ela, meio que assim... eu quero, lembra que eu te falei, eu quero muito ser essa pessoa, que tomara que eu seja, né, que eu supra as expectativas dela. Até que eu entendi que não era sobre a Bruna, era sobre um propósito maior. E é importante a gente ter essa clareza e visão também espiritual. Eu nem sabia que você era cristã, meu. Quando eu te mandei mensagem, e aí a gente marcou uma reunião online, também foi tudo muito corrido, né? Mas eu nem sabia. Mas Deus, ele já sabia já. Ele já sabia. Dessa conexão. Ele já marcou esse encontro. Ele já tinha marcado Ele já tinha marcado o encontro. E aí, isso foi uma resposta para mim que eu falei, não é o que eu queria, mas aí a Bruna, de repente, ela já me chamou para ser embaixadora. Falei assim, gente, esse mistério aqui. Falei, vou aceitar, vou entrar, né? E aí, hoje, é uma felicidade, uma alegria para mim poder estar somando com esse time e entendendo o que eram os propósitos do Senhor para mim. Né? Eu fiz planos, mas a resposta dele era outra. E a gente tem que buscar essa resposta porque, gente, os sonhos do Senhor são muito maiores e melhores do que os nossos. Isso. Então, eu vou viver o meu e abrir mão de um plano que é muito maior do que o meu. E eu vejo isso na AME hoje, que é um plano maior. É um projeto que, inclusive, eu quero te parabenizar por isso, Bruna, porque é um projeto assim, que não une só crescimento profissional. Ele une crescimento espiritual também. E eu já consegui sentir isso, mudanças acontecendo na minha vida pessoal também. Que lindo. Sabe? Glória a Deus. E eu estou muito feliz mesmo por isso.
E a psicologia, na minha vida, eu sei que eu não escolhi, porque é uma área totalmente diferente do que eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, sempre no ramo assim, de beleza, eu estava ali no salão e eu comecei a fazer unha de uma dentista. Eu falei assim, tinha 12 anos, falei, Senhor, eu quero ser dentista, olha, eu quero colocar um sorriso assim bonito no rosto das pessoas. Então você queria ser dentista antes, Sim. foi? Que agora você está falando como a psicologia entrou na sua vida. Isso. Correto, Mel? Só para a gente entrar nesse tema, para a gente explicar para as meninas como que entrou, tá? Porque também eu acredito que seja um chamado, que é isso que você vai falar aí, que Deus, né, tá te direcionando. Então, o que a Mel estava falando aqui, meninas? Que para tudo há um tempo, e também não é o nosso tempo. Ela estava com outras ideias, não é isso, Mel? De melhorar Sim. o seu negócio, fazer outras coisas. E ali Deus falou o que para a gente? Primeiro, arruma a casa. Como que a gente quer crescer, Mel? Dar um próximo passo se a gente ainda nem arrumou a casa? Então é sobre isso. E estou muito feliz de você trazer essa confirmação, essa clareza, porque isso de fato é o primeiro passo que a gente tem que dar. E eu estou mais do que feliz ainda de ter você aqui, porque teve conexão. Eu sempre falo que eu gosto de conversar com você, porque a gente ri, se diverte, e é bom ter pessoas assim, Mel. E conta para as meninas como é que a psicologia entrou na sua vida, sim, esse chamado, porque cuidar de pessoas é propósito, sim. Mel. E aí é aquilo, né, gente? Mais uma vez, o Senhor me mostrando, me ensinando como é receber um não do Senhor. É grave, é gravíssimo. E aí, já vou adiantando, para uma TDAH receber um não assim, é bem complicado, porque a gente é persistente, a gente quer aquele negócio, colocou na cabeça. É quando a gente foca, né? O TDAH ele tem isso, né, Mel? Era aquilo ali para mim, fazia todo sentido. Toda vez que eu atendia aquela dentista, falava, gente, que sorriso lindo, eu quero colocar um sorriso assim nas pessoas e tal. Nisso eu fui crescendo, a ideia não saiu da minha cabeça, continuei trabalhando nessa área, em tudo em salão, aprendi fazer tudo, unha, depilação. Ah, você veio dessa área tudo também? Empreendedora da área da beleza? Da beleza. Comecei com 12 anos a empreender já. Eu também comecei na área da beleza. Também. E aí foi, fazendo unha, fazendo cabelo, fazendo tudo em salão de beleza. Aí com 16 anos, uma moça que eu fazia a unha me chamou para trabalhar em uma empresa que ela era... como é que fala? Que ela era gerente. Ela me convidou para trabalhar lá de telemarketing. E ela, se eu não me engano, ela já até tinha feito esse curso, mas ela tinha um sorriso lindo também. Então era um consultório dentário? Não era um consultório dentário, era uma clínica, era um espaço de telemarketing. Sim. Só que ali, naquele espaço, eu já estava com mais ou menos 16 anos no ensino médio. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu quero muito entrar nessa área. Aí eu comecei um curso técnico em saúde bucal. Aí eu trabalhava o dia inteiro, ia para a escola à noite para fazer o ensino médio, e no sábado eu fazia o dia inteiro de curso, e no domingo eu fazia unha. Nossa, você estava planejando, os seus planos eram totalmente diferentes. Mas o importante, Mel, é que você não estava parada. Eu estava me movimentando. Porque quando a gente está em movimento, Deus ele vai trabalhando ao nosso favor, sabia? Pra gente chegar o que ele quer pra nossa vida. E eu vejo que a oração, ela é isso. Se você ora, você tem que ter ação, você tem que estar fazendo alguma coisa. Oração é fé com ação. É uma fé com ação, é uma junção, né? Não dá pra você esperar cair do céu. Você tem que correr atrás. E aí eu fiz isso, e aí eu consegui, assim que eu formei, do ensino médio e do curso, eu já, fazendo unha no domingo, a cliente falou assim, ué, mas por que você faz minha unha no domingo? Eu falei, porque eu faço curso técnico no sábado e tal, tô terminando. E o marido dela era dentista. Ela falou assim, traz um currículo, vou entregar pro meu marido. Aí eu formei, no mesmo mês eu já estava trabalhando. Então, assim, eu trabalhei nessa área de saúde bucal até o 7º período da faculdade de psicologia. Aí agora eu vou explicar como que entrou a psicologia. Estava eu há muitos anos trabalhando lá em clínica odontológica. Um dia uma recepcionista falou, vai lá na faculdade tal, tá tendo lá vestibular e tudo. Falei, vou. Fui lá, era o último dia possível para o curso. Aí ele falou assim, o supervisor do curso tá aqui, faz uma redação agora, você pode? Falei, posso? Mandei mensagem, falei, vou atrasar. Mas você já tinha esse pensamento, não, de entrar na psicologia? Ela surgiu para você? Surgiu. Deu a oportunidade, você...
Vou fazer. Eu queria fazer a odonto, mas eu não tinha condições financeiras de fazer isso, porque era um curso integral, o dia inteiro, materiais talvez eu conseguiria, porque tinha muita gente que me apoiava, falava, Melissa, você tem um olho bom demais, você tem que fazer. E aí, a psicologia, quando eu iniciei, foi assim, não, senhor, eu não desisti da odontologia ainda não. Mas eu vou fazer isso aqui para ser uma ponte, que aí eu vou e formo em psicologia, começo a ganhar um dinheiro bacana, consigo conciliar e fazer a odontologia. Sim. E todo mundo que já trabalhou comigo pensou que eu faria isso. Que eu iria fazer a psicologia de ponte. Aí chegou no terceiro período da faculdade, apareceu o curso de odontologia. Eu levei um monte de gente. Eu fui a primeira da faculdade a ver todas as salas de odontologia. Aí tentei mudar. Eu perderia minha bolsa de 50% que eu tinha ganhado. Nossa, e uma bolsa de 50%... é muito boa. Era muita coisa. Senhor. Aí eu falei, senhor, não tem base e não. Agora, levei todo mundo não? Conseguiu, todo mundo tinha gente que iniciou, como o curso era novo, iniciou pagando 30%. Eu falei, gente, como assim? Aí não deu. E eu fui várias vezes, eu chorava. Aí teve um dia que eu voltei chorando de lá. Eu já estava mais ou menos no terceiro período da psicologia e falei assim, senhor, se o senhor não quer isso aqui para mim, eu não vou insistir mais. Eu já estou entendendo. A sua resposta é essa? Tipo aquele meme do Silvio Santos, eu entendi agora. Eu entendi. Chorando, mas eu falei, tudo bem, é isso aqui que eu vou fazer. E aí eu continuei. E, gente, sinceramente, depois, assim, no período de estágio, tudo, eu fui cada vez me apaixonando mais. E quando eu saí, falei, hoje eu penso... Deus me livre de eu ter ido para a odontologia. Hoje, eu não consigo me ver fora da psicologia. Só que isso não foi tudo. Eu tenho uma irmã que é atípica. Ela tem autismo e TDAH. Só que durante... Já tinha diagnosticado? Não. Foi depois? Foi durante a minha faculdade. Talvez se eu não tivesse conhecido a psicologia, um curso assim meio que forçado para mim que tinha ido, era o que tinha, vamos dizer assim. Era o que tinha. Talvez a gente não tivesse chegado a esses diagnósticos. Eu cresci, eu tinha 12 anos quando a minha irmãzinha nasceu. E eu cresci ali com ela, cuidando, ajudando e falando, nossa, acho ela engraçada demais, acho ela engraçada. E eu dava esse nome porque eu não sabia o que era. Eu via que ela era diferente. Mas aqueles sinais ali, eles não eram claros para mim. E nem para minha família. Só um profissional com outra visão para diagnosticar. Tanto que nós temos adulto, hoje em dia, que não sabe que tem TDAH ou autismo, porque tem que ter um olhar diferente. Exato. Hoje eu faço avaliação de vários adultos. Assim, eu vou contar algum caso, mas só para finalizar essa questão de como que a psicologia mudou minha vida, que durante ali eu tive a oportunidade de levar minha irmã para o psicodiagnóstico infantil, e eu não podia atender ela, mas um colega fez, e ele chegou no diagnóstico de TDAH, com avaliação psicológica. Aí, quando eu formei, um professor me chamou para trabalhar para ele, na clínica dele. E ele, inclusive André, maravilhoso, se ele assistir, beijos. Foi uma boa oportunidade, porque você finalizou a faculdade... Foi isso e já foi trabalhar. Então já foi uma porta que Deus abriu ali. E eu estava assistindo acho que uma live dele, que ele postou. Aí ele falou assim, olha, eu vi seu rostinho lá e lembrei de você. E me chamou e eu comecei a atender com ele. Ele foi uma pessoa que me incentivou muito a fazer a pós-neuro. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. E você estava na live e o homem lembrou de você. Porque viu o meu rostinho. Gerou essa lembrança. Gerou a lembrança. Tem a Melissa. Aí eu comecei, ele me incentivou muito na neuro e eu falei, André, e ele é especialista também em neuro. Eu falei, André, a minha irmã, ela tem diagnóstico de TDAH, mas eu vejo que não é só isso, tem alguma coisa ali a mais. E eu já tinha saído de casa, já tinha alguns anos, uns 2 anos, então teve fases dela que eu não peguei. Mas eu sabia que tinha algo a mais. Ele falou, Melissa, pode trazer ela, a gente vai fazer, eu cobro só o custo do material, porque é um material caro. Quais eram os sinais que ela dava, Mel? Tinha muita questão, compreensão literal, rigidez cognitiva total, uma indiferença. Engraçado que o primeiro atendimento que eu fiz, eu e ele fizemos juntos a avaliação, eu fiquei ali dando um suporte, mas quem era o profissional regente ali estava sendo ele. Na primeira sessão, a anamnese que a gente faz primeiro, colhe informações desde antes da gestação. Para ver. No caso, como ela era adolescente, com a mãe. Com a mãe, para entender. Que é a minha mãe também. E aí...
só escutando. Foi sua primeira paciente? De avaliação neuro, eu participando assim, sim. Eu já fazia correção de testes, construção de laudo no estágio, sim, que eu fiz desde o 7º período. Mas fazendo a avaliação, prática, eu entrei ali e falei assim, aqui eu sou profissional, não sou irmã. E aí, o meu olhar mudou, porque, gente, o nosso olhar é tamponado de amor. E aí a gente não quer ver certas coisas, ou não dá conta naquele momento. Por isso que é bom levar para um profissional, porque aquilo que você falou, tem muitas mães que, olha, tá vendo que a criança ali tem alguma coisa diferente, mas fica com medo de diagnosticar. Mas isso é um engano, porque isso atrasa o crescimento da criança, até mesmo do adulto. Né? O diagnóstico liberta. Isso, liberta é a verdade. É a verdade liberta. Só que a verdade também dói, às vezes. A verdade também dói. Mas no primeiro atendimento, eu saí de lá, eu estava casada, né, ainda, e eu falei com meu ex-esposo, Lucas, eu já sei o que é o diagnóstico. No primeiro atendimento. Sem fazer com ela. Aí eu falei, mas eu vou falar só com você. Não falei, a gente foi trabalhando, aplicando os testes, fazendo. E foi a primeira vez que eu vi um abraço dela fora do meu. Porque eu treinei ela para me responder. E existe uma indiferença, pode existir uma indiferença dentro do espectro autista, porque o espectro é isso, são várias características, sinais diferentes. Então, foi a primeira vez que eu vi. O André, que é esse professor, abraçou ela. Aí ela foi e abraçou ele assim, ó. E eu tava atrás, aí eu vi os dedinhos dela assim, ó, sem encostar, sem aquele afeto de abraço, ela fez só assim, aí eu. Então, como que eu nunca vi isso? É para as meninas entenderem. Então, o autista, ele tem essa dificuldade com contato, é isso? Principalmente abraço, afeto? Olha, o autismo, ele é um transtorno do espectro autista. Então, a gente está entrando nesse tema porque ela trabalha. Depois a gente vai se aprofundar mais no TDAH, mas só para dar uma embasada. Porque é um transtorno do espectro autista. Então, dentro dele tem extremidades. Não é que assim, o autista, eu não posso definir o autista como uma coisa só. Tem autista que vai ser muito pegajoso. E vai ser extremamente pegajoso, vai ficar te abraçando, grudando, que você não vai conseguir nem sair. Mas tem outros autistas que eles já vão ser o oposto. É aquele 880, aí ela não gosta. E aí, durante a avaliação, eu tive a oportunidade de começar a experimentar algumas coisas. Aí eu fui abraçar ela um dia, eu fiquei um tempo mais forte. Aí ela foi descendo, escorregando assim, ó. Tá bom, né? Porque o toque físico era um incômodo pra ela. Ô, Mel, eu sou uma pessoa que, assim, você falando sobre isso daí, não é que eu não goste de abraço, mas não é algo que eu queira estar fazendo ali, sabe? Direto ali com a pessoa. Eu até tenho algumas irmãs e tem até uma mesmo que ela com contato é um pouco difícil. A gente vai abraçar ela, Mel, aí ela abraça assim, isso que você falou, com os dedinhos batendo assim, nem minha filha encostou ela para dar parabéns. Abraçar também é difícil. Então, assim... E ela nunca fez avaliação? Não. Ô, Mel, tem muita gente que pode ser que tenha, mas que... Não sabe. Que não sabe, porque ele não afeta a vida da pessoa, assim, dependendo do nível de suporte. Ainda mais mulheres tamponam muito sintomas. Pois é. Eu não sou de agarrar, ficar abração direto, já não é algo meu, sabe, Mel? Acho que eu tenho que fazer um teste pra mim. Mas então, assim, gente, ó, concluindo, a gente entrou aqui no autismo, mas, né, é uma irmã atípica, né? Ela tem o autismo e o TDAH. Mas antes de dar o diagnóstico de autismo, por exemplo, falando agora de prejuízo, ela teve reprovação no ano escolar. E depois que a gente descobriu, é isso, a gente começou a tratar com as outras estratégias. Era terapia, era psicopedagoga, entender que ela aprendia de uma forma diferente. Então, isso foi a importância da psicopedagoga também. E hoje ela é preocupada em tirar notas boas. Tipo assim, ela foi entendendo. Hoje ela faz o tratamento. Hoje ela é assistida. Então, assim, é muito importante, porque virou a chave na cabeça dela, mas virou a chave na nossa cabeça também. Porque o que a gente ouve? Eu mesma ouvi. Melissa, mas tem certeza? Ela não tem cara de autista, não? Pois é. Mas autismo não tem cara, viu, gente?
só o jeito, vão dando não vem sinais. Escrito assim, não. Vão dando Autismo sinais, não tem é isso? cara. Os sinais, eles estão presentes, por isso que eu trouxe também hoje os sinais do TDAH pra gente se atentar. Não é fazer autodiagnóstico, mas é pra gente se atentar aos sinais, porque às vezes a gente realmente não conhece. Exatamente. E entender os sinais. E assim, eu falo mesmo, hoje em dia tem muito assim, tudo é TDAH. E parece que as pessoas estão levando num tom de brincadeira, como se aquilo fosse uma moda e não uma realidade que traz sofrimento. Também não é tudo. Todo mundo tem TDAH, gente. Não é isso, né, Mel? Tem que também saber identificar o que é ali uma preguiça ansiedade, mesmo, o que é uma preguiça. Exatamente. Mas existe. E confunde mesmo. Então, assim, e o diagnóstico, ele não é só leve, né? Ele é doloroso, principalmente para os pais, porque vem culpa, vem, tipo assim, nossa, como é que eu não percebi? Como é que eu deixei passar isso? Pode vir várias sensações, eu poderia ter ajudado antes. Então, assim, na hora que a gente deu a devolutiva do diagnóstico, minha mãe chorou muito e ela saiu de lá e falou assim, eu vou fazer com outra pessoa, não sei o quê. E a negação também vem. E meu padrasto segurou na mão dela e falou assim, não, a gente vai tratar e vai melhorar, né? Então, assim, aos poucos ela foi... Hoje em dia, gente, sinceramente, foi o diagnóstico mais fácil que eu já dei na minha vida. Porque não é fácil dar diagnóstico, é muito criterioso. Mas, de fato, foi tão claro para mim os sinais quando eu entrei ali, sem ficar tampando o olho, porque às vezes a gente... Porque você olhou ali como uma profissional. Exato. Você estava ali como uma profissional. Então, Mel, a psicologia, ela entrou na sua vida... para você trabalhar com pessoas, né? Porque o nosso chamado, ele vem muito disso, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho com empreendedorismo, mas também eu trabalho com a fé. Sim, e Você tem entendeu? como conciliar. Isso, então, eu prego a palavra de Deus também através do meu trabalho. E eu acredito que o seu chamado, ele também tem um pouco a ver com isso. De você estar cuidando de pessoas, né? Que ele se enxergou e falou assim, era isso que Deus queria de mim. Não foi isso? Trabalhando como psicóloga, que é ajudar pessoas, né, Mel? Então, resumindo essa parte, para a gente entrar no outro tema, o que representa a psicologia hoje para você? Nossa, hoje, para mim, representa uma oportunidade de se enxergar. De se enxergar de fato como você é, né? Porque não só pude possibilitar isso para minha família, mas para mim, porque eu sou uma psicóloga, mas eu tive diversas dificuldades e o DSM, o nosso manual diagnóstico, ele fala, tá escrito lá, não como critério diagnóstico, mas tá escrito lá que a maioria das pessoas com TDAH, elas têm dificuldade, não tem um alto desempenho profissional e nem escolar. Então, assim, eu ultrapassei esse limite para mim, porque eu estudei, né? Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação. Mesmo sem você, porque você tem TDAH, isso? Eu tenho TDAH e eu descobri ele tardio. Eu descobri, inclusive, depois da minha irmã, que eu comecei a focar na área de avaliação e aí fui fazendo avaliação, escrevendo, e eu ficava assim, gente, mas eu tô me identificando aqui, o que é isso? Isso aqui... Mas eu tenho mais sintomas do que essa pessoa ainda. E comecei a identificar e conversando com a minha psicóloga, ela entendeu, né? Eu estava passando por um momento muito ansioso quando eu entrei com ela. E a ansiedade se confunde muito com os sintomas do TDAH. Sim. Então, ela viu que depois que eu passei o momento ansioso, os sintomas do TDAH permaneceram. E aí, fazendo o acompanhamento, hoje eu sou assistida pela minha psicóloga e pelo psiquiatra. E os dois me deram o mesmo diagnóstico. Entendi. E, Mel, o que é o TDAH? Explica para as pessoas que estão assistindo. Porque, de fato, porque nós ouvimos muito falar isso, antigamente não tinha, óbvio, porque não tinha diagnóstico para isso, a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. O que é o TDAH? Explica para as meninas entender pausadamente. Tá bom. Oi, gente, é porque quando a gente estuda isso, parece que tá tudo tão claro na minha cabeça. Por isso que, olha, uma dica de oratória, hein, Mel? Olha uma dica. A gente fala pausadamente, respirando, para dar tempo do cérebro da outra pessoa raciocinar o que você está falando. Porque tem pessoas que têm um pensamento acelerado demais, tem outras que têm um pensamento mais devagar. Sim. Então, falando pausadamente, dá para a pessoa entender mais, tá, Mel? Uma dica de oratória, Mel. Maravilhosa, tá, gente? Inclusive, eu estou super ansiosa, porque eu já falei com ela que essa é uma questão que eu quero muito trabalhar em mim. Por quê?
os pensamentos estão tudo acelerados, gente. Uhum. Às vezes eu acho que eu tô pensando uma coisa, tá saindo outra. Não, ela já chegou aqui metralhando e tá falando tarará, tarará. Ótimo. Dá para ver que tem muito conhecimento para se passar, só precisa lapidar um pouco. Agora explica para as meninas o que é TDAH. Então, gente, TDAH é um transtorno... É TDAH. TDAH. Isso, são 4 siglas. Então, é assim, é transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, barra impulsividade. Então, o TDAH, ele tem 3 tipos. Ele tem o tipo desatento, com a predominância desatenta. Ele pode ter só com a predominância hiperativa e ele pode ser o TDAH combinado, que aí ele vai ter muitos sintomas, tanto da desatenção quanto da hiperatividade, que é o que eu tenho. Então, assim... O seu é o que? O TDAH da combinado. Combinado é o quê? Tem Hiperatividade e desatenção. Ele passeia os 2 sintomas. Hiperatividade e desatenção. Ele carrega os 2. Então, o que acontece? Hoje eu falo, igual a Bruna está falando aqui, que eu estou falando aceleradamente, eu não percebo porque é um assunto que eu gosto. E aí o TDAH, ele age muito no hiperfoco e motivação. Quando eu fico muito motivada, né? É um assunto que eu gosto muito. Aí eu começo... Eu vou falando, não percebo que tá saindo tão rápido. Só que quando eu era criança, eu lembro que uma vez a minha mãe me levou num posto de saúde. E por quê? Porque eu era muito lenta. Ela falava que eu fazia tudo devagar demais. Que eu era uma lesma, assim. A desatenção predominava, né? Porque eu era desatenta. E aí poderia dizer que era uma predominância desatenta naquela infância. Mas eu não... Os sintomas da hiperatividade em meninas, eles são muito tamponados. Porque a gente é podada de fazer várias coisas. Tamponado? Como é que acontece? Parece uma máscara mesmo, sabe? Que a gente faz, uma máscara social mesmo. Sim. Porque o menino, quando ele faz um monte de coisa, ele... a menina é assim mesmo. Mas quando a menina faz, isso é feio, senta aqui. Estão te olhando, ó, você é mocinha não faz isso. Então, a mulher, ela aprende a camuflar os sintomas. Entende? Só que aí ele aparece de outras formas. Essa questão do ser lesma, de ser muito devagar, escutar que eu era lesma, muito sonsa, acabou sendo um impulsionamento para talvez hoje eu ser mais acelerada. Entende? Então, aí já é uma mistura de transtorno, com crenças, com o que eu fui ouvindo. E eu falei, não quero ser assim, eu quero ser assim, eu quero ser... E aí, com determinação também, eu fui tentando me adaptar. Mas até na faculdade, até em trabalhos, assim, igual na clínica, eu já escutei na minha cara, assim, ó. Mas essa menina é sonsa demais. A fulana entrou agora e já sabe. Mas por quê? Inflexibilidade cognitiva. Quando eu não sabia fazer alguma coisa, eu falava mesmo. Não, isso aqui eu não sei mesmo. Aí outra pessoa vinha e falava assim, que sabia, mas ela sentava e daqui a pouco o dentista tinha que sentar de novo. Então, tipo, ela não sabia direito. Entendi. Mas pra mim falar que eu sabia, eu tinha que realmente achar que eu sabia. Porque o medo de errar, daquela frustração era muito grande. Você já era ali muito cobrada. E também tem a questão da inferioridade. Porque você vê que você é diferente. Tipo assim, quantas vezes na sala de aula, talvez alguém de vocês vai se identificar com isso. Eu tinha alguma coisa para agregar, eu queria falar, só que... Sabe qual que era o meu medo, Bruna? Não vai dar tempo. Na hora que eu levantar a mão, alguém vai levantar primeiro que eu, e aí eu vou ficar sobrando, eu vou ficar com vergonha, constrangida. Que pensamento, né, ali, de você, na hora de ter medo. Porque muitas crianças, principalmente em escolas, tinha medo de se apresentar. Por exemplo, quando a professora chama lá na frente para apresentar um trabalho ou algo do tipo, que é o que você passou ali no momento. E não era identificado, até porque ninguém ali treinava a gente para ir lá na frente apresentar trabalho ou algo do tipo. Que vinha também essa parte do medo. Então, assim, não se trabalhava e não se trabalha até hoje, assim, ainda. Em escolas, preparando a pessoa para isso. Mas falando do TDAH, ele dificulta no aprendizado, ele de fato atrasa o crescimento de uma pessoa e o mais importante é você diagnosticar. Não é, Mel? Sim. A gente está falando sobre o tema, meninas, de o TDAH no empreendedorismo. Porque hoje nós temos muitas mulheres adultas que pode ter e não sabe. E fica ali dando voltas, Mel. Por quê? O TDAH, eu acredito que quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não foca e não faz. Mel, eu luto contra isso. É uma briga, tá? Eu sei, hoje em dia, eu aprendi a lidar com
com esse pequeno probleminha, né? E como que a empreendedora, o Mel, ela pode identificar que possa ter um TDAH. É claro que tem que ter um diagnóstico mais profundo, mas é importante as meninas entenderem e saber mesmo se tem para o crescimento dela, porque tem uns que afeta muito. Muita pessoa acha que é burra. Sim, Acho que eu sempre sou achei. Burra, ô menina, não entende nada do que os outros estão falando. E pior, ainda tem a ignorância das outras pessoas. Porque eu falo muito com meu marido, que ele é muito acelerado. Não sei se ele tem, meu filho, um TDAH nível hard lá em cima. Que ele acha que todo mundo tem que entender o que ele está falando. E ele fala muito rápido assim também. Só que o meu processamento, ele já é mais lento. Eu fico olhando para você muito assim, porque eu quero entender o que você está falando. Só que você precisa falar pausadamente para mim. Então, ele acha que todo mundo tem que pensar igual ele. Não é. Cada um tem o seu tempo, sua fase. Então, Mel, como que a empreendedora ela pode estar vendo se ela tem esses sintomas para ela melhorar na produtividade e o desempenho dela? Sim. Eu vou trazer alguns sintomas, tá, meninas? Não para se autodiagnosticar, por favor, porque isso aí não dá muito certo. Quanto que é o tempo de fazer esse diagnóstico? Você falou quantos meses? Sim. É em torno de uns 4 meses. Olha, porque a gente faz 10 sessões de atendimentos, né? Para chegar no diagnóstico assertivo, fazer a avaliação neuropsicológica, a gente gasta ali, a gente investiga a vida, histórico familiar, porque tem questões genéticas. A gente vê ali a questão do peso, com quantos quilos que você nasceu, com qual tamanho, tem muita coisa. Então é muito mais complexo. É muito mais profundo. O que ela vai falar aqui hoje são só algumas São dicas. Só sinais de alerta. Vamos colocar assim, sinais de alerta, para se vocês se identificarem com isso, vocês podem me procurar, podem procurar aí a Bruna, que ela vai estar passando contato, orientando. Por quê, gente? Diagnóstico liberta. Sabe? Depois que eu entendi o que eu tinha, a minha culpa, a minha frustração, ela diminuiu muito, mas é muito mesmo. E também não só isso, é criar estratégias. Igual, por exemplo, quando eu dou um diagnóstico para criança, para adolescente, é até interessante, eu gosto de fazer isso, ir na escola, ver onde que ele está sentado. Então, ver você onde trabalha que... do adulto, então, da criança ao adulto? Na avaliação, eu trabalho da criança ao adulto. Na terapia, eu foco no adolescente e adulto, porque a gente não consegue atender todas as demandas, né? Sim. Então, a gente atende aquelas demandas que a gente mais se identifica. Mas olha só, vamos lá. Sinais de alerta, assim, para vocês prestarem atenção. Eu poderia colocar eles aqui, igual eu coloquei separadinho Número 1, aqui. o primeiro. Mas só que eu prefiro falar eles soltos, tá? Para vocês não começarem a gabaritar e mandar lá no chat. Eu já estou com o meu caderninho aqui, então você, por favor, você fala aí, número 1, número 2. Senão vocês vão lá no chat, fala, chat, qual diagnóstico que eu tenho? E isso é preocupante, gente, porque eu formei ainda, não existia chat, né? Não. Hoje em dia tem gente fazendo até terapia com chat, isso é super perigoso. Não até deve. Mesmo no nosso encontro de gigantes, a Patrícia, que é a área do marketing, ela falou, ou foi você que falou isso, é perigoso a gente até fazer os nossos posts baseados só no chat, porque ele tem uma tendência a concordar com a gente. Ele vai concordando com você, então você tem que tomar cuidado, porque o GPT, o chat GPT, ele tem que ser treinado. Sim. Então, se você fica só conversando com ele vai ali aceitar tudo que você está falando. Então, tem comandos, é outro termo. Mas é que é importantíssimo. Abriu a visão assim. O ChatGPT não é seu psicólogo, não é médico. Não é médico, nada disso. Então vocês se orientem, meninas. É isso aí. Até mesmo porque senão vocês colocam lá, eu já vi até paciente falando isso comigo, e sai com um monte de transtorno. Assim. Eu já sei o que não vai eu ser tenho. nem só um, não. Aqui eu tô pensando, já tem isso. Ou então eu já fui no ChatGPT e ele já me deu todo o diagnóstico. Toma aqui, é só você me passar o remédio. Ô, gente, mas a gente tá rindo aqui, mas é sério, acontece. Acontece. Então, olha só, empreendedora, enquanto é empreendedora também, desafios que até eu mesma passo, gente. A dificuldade para iniciar uma tarefa é muito difícil. Às vezes a gente inicia, mas a gente tem a dificuldade e faz as partes mais difíceis. Mas no finalzinho, você já gastou a sua, vamos dizer assim, o seu foco, a sua motivação toda. Aí na hora que chega no final, falta só uma coisinha mais fácil. Aí você vai e para. Então, assim, a falta de persistência é muito comum no TDAH. Persistência, né? Gente, ela tá fazendo a listinha dela, real. Persistência, porque a empreendedora ela precisa ser persistente. E constância.
Sem isso, a Exato. empreendedora ela não consegue não ultrapassar a barreira. Próximo. Esquecimentos frequentes. Então, assim... É grave. Essa parte é gravíssima. Esquecimentos com frequência. Eu costumo dizer que o TDAH tem mente de peixinho de aquário, gente. Se teve aquela ideia, corre ali e anota. Eu anoto. Eu anoto tudo. Você vê, olha assim, eu tenho uns 3 cadernos. É isso, é correr e anotar, porque senão realmente você se perde. As tarefas que são longas, né? Que tem a ver também com um pouquinho da questão da persistência. A dificuldade de manter o foco durante tarefas que são longas. Então, já trazendo estratégia também, dividir tarefas longas em pequenas. E dividindo isso também facilita. Mas aí tem a questão da mente acelerada constantemente. Então, às vezes, você sente que um pensamento está pulando de um para o outro e você não se organiza. Então, é onde você falou, Bruna, que a gente pensa e não faz nada. Porque a gente não se organiza. E algo característico do TDAH também é a desorganização. E eu falo assim, a desorganização de uma forma geral, até a desorganização de tempo. Às vezes eu calculo e falo assim, vai dar. Tenho certeza que vai. E eu lembro, nessa época aí, quando eu fazia unha, que tem uma prima minha que ela falava, a gente morria de rir. Já era tipo assim, 9h15, meu horário era 9 horas. Eu tava lá em casa ainda. Ela falava assim, e eu novinha, né? Vai dar tempo, tá, Melissa? Vai dar tempo, você vai chegar lá a tempo. Então, assim, a desorganização de tempo, às vezes parece que você passou o dia inteiro. Sabe coisas que é muito típico acontecer? Você tem um compromisso no meio do dia. É a única coisa que você consegue fazer. Parece que você quebra, você não tem como fazer, assim, outra coisa, porque senão você se perde. Então, é uma dificuldade também. Essa sensação de inquietação interna, inclusive a impulsividade em mulheres, ela não é muito vista de forma externa. Pode ter, né? Igual eu sempre estou mexendo em alguma coisinha aqui, estou estralando meu dedo, ou com a minha perna assim mais para cima, que eu amo ficar com as minhas pernas para cima assim. São coisas assim que a gente... Hoje eu consigo dominar mais essa parte. Sabe como que eu faço isso? Prestando atenção no que a pessoa está falando. Você fica focada, assim, porque né? Na oratória a gente treina também essa parte. Então, você já treinou, né? São treinamentos que a gente pode fazer, gente. Então, por isso que o diagnóstico é importante. Não é para limitar, é para criar estratégias, é para você entender. Eu tenho dificuldade nisso, mas eu tenho essa potencialidade aqui também. Porque tem muitas pessoas, muitas mulheres que têm um baita potencial e está procrastinando. Procrastinando porque acha que não é capaz, que não vai conseguir cumprir ali as tarefas que tem que fazer. Hoje, Mel, sabe o que eu faço? Eu escrevo tarefas do dia. Aí eu falo, o que eu tenho que fazer hoje? Aí eu anoto tudo. Quando eu terminando, por exemplo, acabei uma, eu vou lá e coloco um ok. É todo dia que eu consigo fazer todas direitinho? Não, não é. Não é, porque às vezes as que eu não anotei aqui, eu estou fazendo outras que eu não anotei. Mas é algo que eu estou conseguindo... criar essa rotina, ter essa disciplina, tem me ajudado. Anotar o que você está fazendo, empreendedor, isso é importante. É ótimo. E assim, para a gente fechar aqui, né? Porque, igual eu falei, é mesmo só para a gente se alertar aos sinais. Mas nesses sinais também tem a dificuldade, é onde entra a impulsividade que eu te falo, o seguir as etapas, entender as etapas, né? A gente age no impulso, eu quero fazer logo aquilo, e aí às vezes eu vou fazer com a casa bagunçada, entendeu? É onde eu te falei sobre ter entendido qual que era o propósito da resposta de Deus naquele momento. Sim, era, vamos arrumar isso aqui, Melissa, primeiro, e depois a gente que tiver arrumadinho aqui, a gente vai fazer isso aqui, depois a gente vai crescer para aqui, depois a gente vai fazer isso. Então, assim, essa tomada de decisão rápida, mas sem planejamento. Por quê? Porque o TDAH, ele é um transtorno que ele afeta diretamente as nossas funções executivas, que tem a ver com o quê? Planejamento, resolução de problemas, flexibilidade. Então, é nisso que é a questão. Não é que é preguiçosa, não é que não tem, não quer fazer. É que, às vezes, a desorganização, eu acho que é o maior marco, assim, porque ela explica muita coisa. Principalmente hoje em dia, é empreendedora, que ela faz várias coisas ao mesmo tempo. É mãe, é dona de casa, trabalha. Então, para organizar isso tudo, Mel, não é fácil. Não é. Uma coisa fica de lado. Por exemplo, arrumando a casa. Hoje a casa vai ficar aí, porque eu tenho que fazer isso daqui. E quando tem o TDAH, aí piora mais ainda. E a procrastinação, igual você falou. Aí, às vezes, a gente generaliza, né? Não vai dar tempo de eu fazer isso? Ah, então também não vou fazer isso, nem isso aqui, nem isso aqui.
E a gente acaba não fazendo nada. Vou fazer isso não vai dar tempo, não. Aí eu acabo não fazendo nada. Mas tem que ter muito esforço, sabia? Tem que ter isso, muito esforço. Eu falo assim que é tanta coisa que passa na minha cabeça que eu não consigo colocar em prática nem assim. Eu sei que tem muito mais dentro de mim, sabe? Para sair. E eu acho que essa é uma dor da maioria das pessoas atípicas. É sentir que você tem uma baita de uma capacidade e que você não usa nem isso aqui dela. Não, porque vai procrastinando. Porque você não coloca em ação. Ela fica aqui dentro, você vai dormir tarde, martelando, pensando, mas para sair. Então, por isso que essa troca, essa ajuda, ela é importante. Hoje eu conto com uma estagiária, porque eu entendi que dava para me focar nos meus atendimentos, meus planejamentos e ter alguém para me ajudar a corrigir os meus testes, para sentar ali comigo. Tipo assim, a gente tá aqui junto. Eu falei que no começo era engraçado, porque ela nem sabia corrigir. Mas eu falei assim, você estando aqui, ó, eu sei que você tá aqui, eu tenho que te ensinar, eu tenho que estar junto com você. Então, assim, a gente pode criar estratégias. Hoje eu confio bastante nela, um braço direito, confirma a minha agenda e tudo. E a gente precisa entender onde que eu preciso de ajuda. Só que eu só sei quando eu descubro a dificuldade. Sim. Então, por isso que a avaliação é tão importante. Para o desenvolvimento, para a empreendedora aprender. E faz parte, foi o que você falou, arrumando a casa em tudo. Na sua parte emocional. Por exemplo, a empreendedora tem um potencial gigantesco para chegar lá na frente, para virar uma mentora, para começar a ensinar, criar um curso online, muitas coisas para fazer. Mas se ela não criar a base, que é essa parte de arrumando a casa, ela não vai dar conta. Porque vão chegar ali os clientes, as alunas, mais cliente, você não vai dar conta, você vai dar, sabe o quê? Pane. Verdade. Vai dar um pane no sistema e ela não cresce. Então, quando a gente arruma a casa, você, menina, que sente que tem essa dificuldade, que precisa fazer um diagnóstico, você vai chamar a Mel lá no Instagram dela, pode estar buscando mais informações, porque você precisa ter um ponto de partida. Bruno, eu não consigo aprender de jeito nenhum, que tem muito. Eu não consigo entender o que está acontecendo, eu leio. E isso pode ser um TDAH que você tem, não é isso? Sim, pode ser até outro transtorno. Hoje a gente está focando no TDAH. A gente está focando só em um. Mas assim, pode ser outra coisa. Às vezes até um transtorno de aprendizagem mesmo, que nunca foi identificado, sabe? Hoje, na vida adulta, assim, eu fiz avaliação de adultos de 41 anos que não sabia que era autista e que tinha problemas ali dentro do relacionamento por causa disso, sabe? Então, eu trouxe essa clareza na devolutiva, eu chamei a esposa junto para explicar, olha, isso aqui, é isso aqui. Tipo, entendi agora. Então, o diagnóstico, ele traz clareza, né? Eu estou fazendo diagnóstico de uma adulta que eu até recebi uma mensagem que eu fiquei assim, nossa, que coisa legal. Ela, eu estou sentindo, pela primeira vez, eu estou fazendo um autocuidado comigo e que eu estou me sentindo compreendida. Que eu quero chegar num nível de compreensão, sabe? Para realmente... E não só transtornos. A gente está falando aqui do impacto do transtorno. É claro que ele é significativo, mas às vezes nem é só isso. Às vezes não é nem o transtorno, é alguma crença que você tem disfuncional sobre você, que você escutou desde criança e pegou aquilo ali como uma verdade absoluta. Se eu tivesse pegado como uma verdade absoluta para mim o pensamento e a crítica, o rótulo, né, de você é uma lesma, você é sonsa, você é devagar, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. E a falta de sabedoria das pessoas, Mel, um pai ou uma mãe, alguém fica chamando a criança, você é lerda, menina, levanta. E às vezes sai, às vezes acontece. E você não esqueceu disso até hoje, Eu nunca esqueci. 28 anos, eu nunca esqueci. Então a gente tem que ter uma dosagem. Gente. As palavras, a gente pode pegar elas ali, né? E colocar mesmo elas dentro da gente, isso ficar ali, passar por anos e você acreditando naquilo e não ter. Criança burra, não é isso? Nossa, então assim, tem que tomar cuidado, autoestima. Eu já atendi a adulta em terapia, eu não falo nem em diagnóstico, em terapia, que ela não abraçava, assim. E durante o tratamento, ela percebeu que não é que ela não gostava de abraçar, ela não sabia porque ela não recebeu. Então, assim, durante o processo, aí ela foi... me deu um abraço. Aí eu falei assim, ué, mas ela falou que não gosta de abraço. Aí ela, mas eu gosto do seu. Então, assim,
É porque aprendeu, porque a gente pode aprender, a gente se acostuma. Ai, mas eu vivi a vida inteira, eu vou ter diagnóstico agora pra quê? Eu já vivi a vida inteira desse jeito. Gente, um fato, a gente se acostuma até com coisa ruim, mas com coisa boa a gente acostuma mais rápido. Então, assim, se descubra, se compreenda, né? Enquanto tiver vida, ainda tem tempo. É isso daí. Então já pensem nisso, meninas. É arrumando a casa mesmo, tá? Em maio, nós vamos ter um treinamento sobre isso, sobre gestão emocional. Então você vai poder entrar mais nesse tema com as empreendedoras, porque, de fato, se nós estamos arrumando a casa, o nosso emocional ele precisa estar equilibrado. Faz parte do crescimento da empreendedora, porque ela busca conhecimento, só que ela precisa absorver, entender, para poder ela crescer no negócio dela, né, Mel? E, meninas, eu e a Mel, a gente se conheceu, nós já falamos, né, Mel? Foi pelo Encontro de Gigantes, onde eu mandei mensagem para ela, para a gente se conectar, e hoje ela está aqui, Mel. Acho que um podcast nosso tem que ter umas 3 horas para a gente ficar falando. O que ela passou aqui, meninas, tem muito mais, tá, para vocês conhecerem, mas acredito, Mel, que já deu para dar ali uma clareada. E você mostrou a importância da empreendedora buscar um pouco mais sobre esse assunto. Não é só o TDAH. Existem outros também transtornos, posso chamar assim? Sim. Que precisam ser diagnosticados. Mel, olha para aquela câmera ali. Você como uma embaixadora, porque ela é embaixadora da AME, diga para as meninas o porquê fazer parte da AME, o que a AME representa para você hoje. Você vai olhar para aquela câmera ali. Tá bom. Meninas, fazer parte da AME tem sido um presente para mim, porque principalmente dentro da psicologia, onde existe tantos tabus, né, a gente não pode muito envolver o campo espiritual com a psicologia, a gente aprende tanta coisa dessa neutralidade na faculdade, que às vezes a gente se sente até meio limitado sobre o que a gente pode ou não falar. Então, hoje, eu entendo que nós somos seres biopsicossocial, mas também entendo que nós somos seres espirituais também. Então, é biopsicossocial e espiritual. E a nossa casa, para ela estar arrumada, tem que estar arrumada em todas essas esferas. Então, não adianta eu arrumar ali a minha parte biológica de saúde, se eu não arrumar o meu espiritual. Não adianta eu estar ali no social, se eu nem sei socializar, porque eu não trabalhei a minha parte emocional. Então, eu entendo que a AME, ela faz esse papel assim, ó, de formiguinhas, várias caminhando, trabalhando juntas, para a gente crescer. E hoje eu vejo que essa é a importância da AME, um crescimento profissional, mas principalmente para mim, um crescimento espiritual. Então, se você se identificou com a gente, vem fazer parte. É isso daí! Fez a parte dela de embaixadora, gente. Mas muito mais do que ela só está falando, meninas, fazendo propaganda, porque a AME ela é uma academia de mulheres empreendedoras, foi o que ela vivenciou e sentiu antes de entrar na AME. E ela tem pouco tempo, tá? Então, assim, ela já vê, sim, mudança, uma direção, não é isso, Mel? E a gente, de fato, pede a direção de Deus. É Ele quem está aqui direcionando a gente em tudo, Mel. E para mim é um prazer ter você estar trabalhando do seu lado. A gente já tem uma conexão. Hoje a gente veio com a mesma roupa praticamente. Ela tá com calça marrom e eu tô com blusa branca. Eu tô falando sério. Eu vou tirar uma foto para vocês verem. Tá? A conexão aqui é um negócio diferente. A conexão aqui tá, minha filha, assim. Então, Mel, você pode sempre contar ali comigo. Tá? O que você precisar, para estar também divulgando o seu negócio, para a gente estar ajudando outras mulheres, porque eu acredito que é sobre isso. É isso que Deus pede, Mel, da gente, que é sobre o amor. Isso é o amor quando a gente se importa de verdade umas com as outras. E depois, as outras coisas, elas vêm como consequência. Sim. Não é? Vem o financeiro, mais cliente. Isso é consequência de um bom trabalho que a gente fez. Agora você vai fazer a sua propaganda. Agora você vai fazer a sua propaganda, que a gente vai fazer um corte dela. Quem é a Melissa, o que ela faz, qual a transformação que ela gera. Ah, sim. Sou a Melissa Soares, sou psicóloga, sou pós-graduada em neuropsicologia, atuo com terapia,
para adultos e adolescentes. Também realizo a avaliação neuropsicológica desde a infância, né, até a fase adulta, para possibilitar que vocês consigam se enxergar, se entender como de fato vocês realmente são. Também adoro fazer palestras para poder compartilhar conhecimentos, mesmo que sejam sinais de alerta que gera aquele incômodozinho ali para você sair da sua zona de conforto, experimentar o melhor da sua vida. Estão precisando de mim? Estou aqui à disposição. Pronto, propaganda feita. Então, Mel, foi muito bom ter você aqui nesse podcast. Passou tão rápido. Verdade. Não foi, Mel? Parece que a gente já está aqui há mais tempo. E é daqui para frente agora. Tá? Você tem muito potencial para crescer, atingir outras mulheres, mas foi o que você falou. Você disse algo aqui muito importante que até abriu um pouco a minha mente sobre essa questão de arrumar a casa. Você estava com outros planos, você já queria ir para um próximo nível, talvez, com vários planos para poder fazer, e Deus tocou no seu coração, no primeiro arrumar a casa. E Deus, ele fala isso com a gente direto. Às vezes a gente quer crescer, mas a gente não trabalha ali a nossa oratória, que é a nossa comunicação. Sim. Não entende sobre marketing, não entende sobre vendas. Entendeu? Então, quando a gente cria a raiz, que é o nosso tema esse, é tempo de florescer, e tem tudo a ver. Foi a nossa embaixadora Vênia, ela me deu de presente esse livro no início do ano. E eu olhei assim e falei, Deus, é tempo de florescer. Mas para você florescer, você precisa criar raiz, você precisa arrumar a casa. Exato. Precisa ter um campo fértil ali. Tem que ter ali um alicerce. E a AME é esse campo fértil. Com o quê? Com conhecimento. Porque a empreendedora, ela só cresce com conhecimento. Sim. Tá? Então, assim, eu conto muito com vocês, você que é embaixadora, para a gente estar ali trazendo essas mulheres. Porque se faz diferença na nossa vida, vai fazendo diferença na vida delas também. Porque muitas meninas chegam e quebram porque elas não arrumam a casa. Elas não criam essa raiz. Tá? Então, nós já identificamos o problema. A gente vai fez um diagnóstico da empreendedora que ela precisa arrumar a casa. E, Mel, eu gosto sempre de finalizar com uma oração também. Você pode fazer essa oração para a gente? Claro. Finalizando, agradecendo a Deus por este momento. Uhum. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui compartilhando, Deus, não só da parte psicológica, da parte técnica, mas de experiências pessoais, daquilo que o Senhor me permitiu experimentar e viver. Deus, eu sou grata pelo sim do Senhor, mas eu sou grata também pelo não do Senhor, que nos faz amadurecer tanto e entender que os seus propósitos e os seus projetos, eles são bem maiores. Tua palavra diz que os teus sonhos para nós são muito maiores e melhores para a gente, tão grandes que nós nem conseguimos imaginar. Então, Deus, eu sou grata pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela direção que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Eu peço ao Senhor que continue abençoando e conduzindo, Deus, a vida da Bruna, que nós venhamos juntas alcançar muitas mulheres, Deus, para ver esse crescimento, para fazer a diferença, Deus, na nossa geração. Nós pedimos, da parte do Senhor, nós possamos ser instrumentos na vida de outras mulheres, Deus, para agir positivamente conforme a tua vontade. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Olha como é que Deus trabalha, né? Meu Deus, eu caçando uma psicóloga, Deus me mandou a psicóloga Melissa, que também trabalha com a fé. Eu nem preciso ir atrás, Melissa, de meninas assim. Deus, ele vai, me direciona e vai certinho. Porque a gente está ali caminhando juntas. Muitas vezes as pessoas acham que quem precisa de ajuda é só quem está fora lhe dá fé. Não. Quem está aqui dentro precisa fortalecer. Porque a Bíblia diz, quem está de pé, cuidado para não cair. Então, é sobre isso. Então, você empreendedora que ficou conosco até esse momento, você vai compartilhar esse conteúdo, você vai comentar, porque empreendedora ajuda a empreendedora. E lembre-se, antes de você querer dar um passo maior, arrume a casa. A empreendedora, ela tem 3 fases. Ela aprende, pratica e depois ensina. Então, na primeira fase que você está aprendendo, aqui é o momento para você arrumar a casa.
tá? Para você buscar conhecimento de oratória, conhecimento sobre o marketing, vendas, para você criar uma base, uma estrutura para quando você for para o terceiro nível, você está pronta para virar uma mentora, pronta para ensinar e impactar outras vidas. Então, é sobre isso. Compartilhe esse conteúdo e lembre-se, você é a sua marca.